Vamos orar então pelos pedidos que cada um fez no seu coração e também pela mensagem desta manhã. Vamos orar todos juntos? Querido Deus, aqui estamos nós, Senhor, reunidos na Tua casa para depositar diante de Ti cada pedido feito em nossos corações, para colocar diante dos Teus pés, Senhor, as nossas necessidades. Seja nesse templo ou em cada lar que acompanha este culto, ouve, Senhor, as nossas súplicas. Atende segundo a Tua sabedoria, mas também segundo a Tua misericórdia. Pedimos também que Teu Espírito se estenda, Senhor, sobre cada um de nós agora, preparando os nossos corações para ouvir a Tua palavra. Que o testemunho aqui proferido seja para a Tua honra e glória. Em nome de Jesus. Amém. Um bom dia, um feliz sábado a todos. Que maravilha é estarmos na casa de Deus. Que maravilha podermos parar ao longo do ciclo semanal e podermos estar juntos comungando da presença do Senhor. Seja aqui neste templo, seja aí na sua casa, no recanto do seu lar, onde pela internet também nos acompanha, sejam todos bem-vindos para mais um episódio da nossa série Testemunhos. Como o poder de Deus tem transformado vidas, como Deus tem se manifestado através das nossas vidas. Na mensagem de hoje, estaremos falando um pouco da experiência que tivemos com o coronavírus e com a maneira maravilhosa que Deus intercedeu em nossa vida. Vamos mostrar algumas imagens, vamos relembrar alguns fatos. Muitos daqui participaram comigo nesta jornada. Muitos que estão nos acompanhando aí de casa cuidaram de mim no hospital. Muitos que estão aqui nessa igreja oraram por mim e pela minha família. E hoje é um dia de relembrar tudo isso com o objetivo de celebrar a maneira com que Deus nos livrou e mais uma vez se manifestou na nossa vida, na nossa igreja e ouvindo também os nossos pedidos. Tudo começou em meados de março, quando nós começamos a ter uma série de episódios de uma nova doença aqui na nossa cidade. E como todos nós acompanhamos, essa doença que se espalhou pelo mundo todo chegou aqui. E nós começamos a ter uma série de pacientes, tanto eu quanto a Ingrid, minha esposa, muitos casos. O hospital, aqui ao lado, como todos os outros da cidade, foi restringindo o seu movimento, foi parando de fazer atendimentos eletivos e daqui a pouco nós estávamos atendendo praticamente apenas pacientes com a Covid-19, pacientes infectados pelo coronavírus. E eu me lembro muito bem que lá naquele mês, março, abril, nós estávamos, tanto eu quanto a Ingrid, num ritmo assim frenético de trabalho. Atendemos vários de vocês aqui, tratamos vários de vocês que estão nos ouvindo neste momento. E eu lembro que no auge, o ambulatório ali da Ingrid dava 40 pacientes por dia, todos de Covid. Nós atendíamos pacientes de manhã, de tarde, de noite. E eu lembro que muitas noites ficávamos ali no celular, porque atendíamos muita gente remoto, né? Fazendo receitas, orientando, acalmando. Muitas vezes nossos filhos reclamaram em casa porque a gente não tinha tempo, porque o tempo todo trabalhando, e a gente tentava explicar que era a nossa parte naquele momento, era o que nós podíamos fazer, né? Perdemos muitas pessoas, pessoas queridas, pessoas amigas, pessoas conhecidas. E foram momentos difíceis, muito difíceis. E eu lembro que ali, por mais ou menos a segunda quinzena de abril, alguma coisa começou a me assustar, porque muitos profissionais de saúde estavam morrendo também.
semanalmente vários casos, né? Médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, e nós observávamos aquilo ali com um pouco de temor, porque estávamos muito expostos o tempo todo. E eu me lembro de um dia, eu não sei se eu tenho para mim que isso foi o que aconteceu, mas muitas vezes eu entrei na ala dos pacientes infectados por Covid. O hospital foi isolado em várias áreas, todo aquele protocolo de segurança que nós vimos na televisão, e a gente acompanhava ali em tempo real. Vou mostrar algumas imagens ali. E muitas vezes eu entrei na unidade de terapia intensiva, nos postos de internação, com toda aquela paramentação. Mas eu me lembro de um caso em especial, que eu até acho que foi ali que eu fui infectado, de uma senhora bem velhinha, bem magrinha, que veio para um atendimento de urgência com um problema nos rins, eu acho, ou no abdômen, uma coisa assim que não tinha nada a ver com a Covid. E eu a atendi com menos paramentação, talvez, do que os pacientes, né, que sabidamente eram infectados. Atendi protegido, mas menos. Vocês vão ver como é que era a proteção logo a seguir. E essa velhinha chegou ali com uma toalhinha muito suja, que ela estava tossindo o tempo todo. E ela já entrou esfregando essa toalhinha, a mão, e passando em tudo que é lugares. E eu atendi, e eu lembro dela, né? Eu falei assim, olha, a senhora não quer? Eu falei para a filha, vamos fazer um exame de tomografia para ver o pulmão, que não tinha nada a ver com atendimento, e acabamos fazendo. E ela estava com Covid. E eu acho que foi naquele dia que eu me contaminei, porque a gente acabou não tendo todo o cuidado que deveria, e 2 dias depois ela apareceu lá no consultório da minha esposa com a mesma toalhinha. E ela acabou sendo tratada e ficou bem. Mas a verdade é que alguns dias depois daquele episódio, eu saí de casa para trabalhar no dia 11 de maio. 11 de maio, segunda-feira, 6 da manhã. Entrei no carro, as crianças ficaram dormindo, não tinha aula ainda, estavam suspensos. E eu fui para o hospital. E eu lembro que naquele dia a Ingrid me falou algo assim, olha, tem algo errado com você, porque ontem nós somos casados há 20 anos, havíamos acabado de celebrar 20 anos de casamento uma semana antes, e ela falou, em 20 anos que a gente mora junto, eu nunca vi, exceto se você trabalhou num plantão a noite toda, mas eu nunca vi você dormir assim até mais tarde, até 7, até 8, eu gosto de levantar cedo. E ela falou, e você está sonolento, dormiu bastante no domingo, até 9, acordou, tomou café, voltou, dormiu de novo, tem algo diferente. Nunca vi isso acontecer em 20 anos. E eu fui trabalhar com aquilo na cabeça. E quando deu ali lá pelas 9, eu liguei para ela e disse, olha, eu não estou bem, tem alguma coisa realmente diferente. E aí nós fizemos uma tomografia, e apareceu uma pequena mancha no meu pulmão, muito pequena, algumas manchinhas, mas já típicas da Covid. E a gente ficou por ali, vendo o que faria, mas eu sentia que eu estava com um cansaço diferente, bem diferente. E fizemos mais alguns exames, ficamos aguardando, já cancelamos o atendimento ali naquele dia, e eu pensei em voltar para casa ao final do dia com os resultados dos exames. Mas naquele dia eu não sabia que eu não voltaria mais para casa e que muitas coisas iriam acontecer ali para frente. Ao longo do dia eu fui piorando enquanto aguardava os demais exames, e ao final do dia nós fizemos uma consulta com uma amiga nossa, que era a chefa responsável ali pela ala da Covid, e resolvemos fazer a minha internação. Foi um primeiro susto, né? Porque você sai de casa para trabalhar e não volta para casa. Mas nós resolvemos fazer a internação porque eu estava muito cansado, apesar da mancha ser pequena. Os hospitais estavam praticamente já sem leitos, e ela falou, nós precisamos de você inteiro, vamos fazer o tratamento, em 5 dias você está em casa. E assim foi. E eu não sabia que aqueles 5 dias virariam algumas semanas.
e que aquele simples tratamento viraria um dos tratamentos mais complexos que poderia haver para aquela doença. A verdade é que durante os próximos dias eu fiquei ali num estado mais ou menos equilibrado, sob controle, e foi dada então a minha alta, a previsão de alta. Olha, no domingo você vai para casa. E naquele domingo, eu me lembro como se fosse hoje, eu acordei e eu disse assim para minha esposa: olha, tem alguma coisa crescendo dentro do meu peito, tem alguma coisa aqui espalhando dentro de mim. Eu não tenho como ir para casa. Alguma coisa diferente, mas eu estava bem, estava falando, eu achava que eu estava bem. E aí eles fizeram uma nova avaliação e é incrível como a deterioração é rápida. Porque entre o momento que eu achava que eu estava bem e o próximo exame, eu já estava respirando com dificuldade. E eu já comecei oxigênio, é incrível assim. Resolvemos ficar no hospital mais uns dias e na manhã seguinte eu já não estava mais conseguindo andar. Impressionante isso. O corpo não respondia mais porque não tinha oxigênio. Mas eu achava que estava bem, porque não tinha aquela percepção ainda do que estava acontecendo. Essa história, abrindo um parênteses, ela está descrita numa revista que eu gostaria que todos pudessem ter a oportunidade de ler, chamada Conexão 2.0. É uma revista que a igreja faz com vários temas, especialmente para a juventude, mas nós descrevemos essa história lá nessa revista, Conexão 2.0. Essa era a paramentação que nós usávamos no hospital: máscara de filtração médica, gorro, óculos de proteção. Quando íamos atender algum paciente, usávamos um capote que nos isolava totalmente, luvas, trocava tudo, limpava tudo, o tempo todo. Muitos de nós, profissionais de saúde, usamos isso. Mas uma coisa que nos chamava a atenção, e é isso que eu gostaria de destacar neste momento, é esta frase aqui: os números estão virando pessoas conhecidas. Porque enquanto a gente olha na TV e ouve falar sobre o número de pessoas internadas, sobre as pessoas que estão morrendo, 2.200, 500, 1.000, 140 mil, 1 milhão de infectados no mundo, tudo isso parece assim muito abstrato. Mas existe um momento em que essa doença chega até nós. E aqueles números passam a virar pessoas conhecidas. E isso é bastante assustador, né? Essa foi uma das imagens assim que traduziu muito o sentimento que nós tínhamos ali no hospital. Nós estávamos adoecendo, muitos de nós, alguns gravemente, muito gravemente, mas nós éramos poucos para cuidar de todas aquelas pessoas que precisavam. Eu posso dizer para vocês que eu perdi literalmente a conta de quantas pessoas nós atendemos, ou ajudamos, ou fizemos receita, ou acalmamos, ou orientamos, ou tentamos conseguir um leito. Era muita gente ao mesmo tempo. Graças a Deus que aquela maior onda, ou aquele pico, maior da doença passou. Porque esse era o grande problema. Muitas pessoas ao mesmo tempo, nós não tínhamos como atender todos, pela questão de leito, de equipamentos, de disponibilidade de profissionais de saúde. E é por isso as medidas de controle, para diluir a doença ao longo do tempo. Esses eram os profissionais que iam me visitar ali diariamente, não dá nem para ver quem é, porque era assim que a gente trabalhava ali no hospital, completamente isolado. Como eu estava numa ala infectada sabidamente, era um nível de proteção biológica maior ainda, um nível de segurança 3. Então essa era a médica que cuidava lá de mim, junto com outro colega médico, e assim os profissionais de saúde iam.
Esta é uma imagem, só para que a gente tenha uma ideia do meu pulmão. Essa é uma imagem real, é o meu próprio exame. Então, a primeira imagem era esta aqui, ó. Esta foi o primeiro exame que eu fiz. O pulmão estava praticamente limpo, um pouco antes daquela segunda-feira. Na segunda-feira, quando nós fizemos o exame, começaram a aparecer umas manchinhas aqui, ó, bem discretas. Não sei se dá para perceber na imagem, ó. Aqui está limpinho, só os pontinhos brancos. Aqui tem uns borradinhos, ó, bem discretos, né? Essas primeiras imagens eram o vírus ali se multiplicando e ocupando o espaço que deveria ser para a respiração. Mas note o que vai acontecer agora. No terceiro exame, aquelas manchas começaram a aumentar, ó, e começaram a ocupar o espaço que deveria ser para a respiração. E, finalmente, no quarto exame, as manchas ocupavam, isso aqui foi uma semana depois que eu estava internado, muito rápido. Repara, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui a imagem anterior, ó. Isso aqui foi o dia da internação, e essa imagem, 7 dias depois, uma semana. Em uma semana, o pulmão estava praticamente todo tomado. E com o pulmão assim, você não consegue mais respirar. Eu acho que tem uma outra imagem aqui agora, só para a gente ter uma ideia de como é que funciona isso. Deixa eu ver se eu consigo aqui colocar. Essa é uma imagem, vamos ver se ela vai. Clica para mim, Paulo, por favor, só para executar o vídeo. Acho que é um vídeo essa, por gentileza. Clica na imagem, acho que vai executar o vídeo. Vamos ver se vai. Não? Tudo bem, vamos para frente. Deixa eu ver se ela vai. Passa para mim para o próximo, por favor. A gente não tem ideia do drama que é quando uma pessoa está próxima a perder a vida, né? Essa foi a mensagem, quando saiu aquela imagem, que a Ingrid mandou para algumas pessoas, né? Dizia assim, olha, muito provavelmente ele será entubado nas próximas horas. Ele está muito tranquilo, está sereno, está em paz, está resolvido com Deus e com os homens. Disse que foi maravilhoso viver e que valeu a pena, que é para as crianças serem fortes e lembrarem dele sempre de tudo que ele ensinou. E disse também para não culparem a Deus em nenhum momento. Essa talvez seja a primeira lição, né? As duas primeiras lições que eu quero destacar dessa experiência. A primeira lição é: nós temos que estar diariamente preparados com Deus. Porque cada dia é como se fosse o nosso primeiro dia, porque o passado já era, o futuro ainda não chegou, é como se a vida começasse hoje. Mas é também como se a vida terminasse hoje, porque nós não sabemos se estaremos vivos amanhã. Nós temos que estar preparados, com o nosso coração limpo, diante de Deus a cada manhã. E a segunda lição é: nós seres humanos, temos a tendência ou o hábito de culpar a Deus pelos nossos problemas ou pelas consequências das nossas escolhas. Por isso eu dizia ali para os meus filhos: não culpem a Deus, porque a liberdade que Deus nos deu, de escolha, e que nós como humanidade escolhemos o pecado, e por isso sofremos as consequências desse pecado, faz com que coisas más aconteçam a pessoas boas. Vou repetir: coisas más acontecem às pessoas boas, sim, porque nós vivemos num mundo de pecado, nós vivemos num mundo em que há consequências
sobre o clima, sobre as bebidas, sobre a poluição, sobre a forma com que nós dirigimos, com que nós usamos certos produtos, com que nós nos alimentamos, com que nós vivemos. Todas essas coisas trazem consequências. E consequências que afetam outras pessoas. E tudo isso faz parte da liberdade. E eu dizia ali para Ingrid, por favor, repita isso, não culpem a Deus em nenhum momento. Esta foi a mensagem original, a próxima. Esta foi a mensagem que eu mandei ali, os últimos instantes, né? Antes de ser entubado. Eu tenho uma cena que é muito emblemática para a gente entender o drama da situação. Quando nós decidimos que seríamos entubados, eu estava ali conversando com a equipe e reunimos todos. No CTI ficam os leitos assim, um ao lado do outro. E eu lembro que ali onde eu estava, ao lado estava um colega médico. E no momento que eu seria entubado, outro colega estava tendo uma parada, estava morrendo ali ao lado. E a equipe que estava cuidando de mim teve que se dividir. Uma parte foi para lá, tinha vários médicos ali, outra ficou comigo. É uma cena dramática. E eu tenho falado em muitos lugares, né, que a frase que marcou este momento foi quando um amigo falou assim, estica o braço, né? Estica o braço, porque agora eu vou te fazer dormir, eu vou te desligar. Esta foi a frase. E por isso eu escrevi assim, né? Pode colocar lá na tela, por favor? Deixa eu passar para frente. E aí eu mandei, um pouco antes disso, essa mensagem. Só ir um pouquinho mais à frente. Passa, aí, essa aí. Aí. Pessoal, eu comecei a deteriorar muito mais rápido. Vou fazer novos exames. Talvez seja preciso ir a outra unidade. Não terei mais o celular, porque chegou uma hora que a gente largou o celular. Acho que estou chegando perto da hora que todo médico quer evitar, porque já sabe como é o tubo. Se for o caso, eles vão me desligar por um tempo. E eu não sei quando e se vão me ligar de novo. É uma sensação bem estranha. Estou totalmente em paz com Deus e com os homens. Sigo tranquilo o tratamento e espero poder voltar com vocês daqui a algum tempo, se Deus me permitir. E aqui vem a frase que eu gostei muito de poder escrevê-la. Foi muitíssimo bom o que eu vivi até aqui. E claro que ainda quero viver mais muitas outras coisas. Não é uma despedida. Apenas uma chance de deixar uma mensagem escrita antes de eu piorar mais. E aqui vem a terceira lição nossa para esta manhã. Estar em paz com Deus e com os homens. Com Deus e com os homens. Eu lembro que um pouco antes disso, uns 2 meses atrás, em casa, no meu culto particular, eu havia feito um pacto com Deus. E eu não sabia como esse pacto faria diferença. Algumas poucas semanas depois, né? Eu dizia, Senhor, eu quero ainda mais não ter problemas com ninguém. Eu, na minha oração em casa ali, né? Se alguém me ofendeu, que seja perdoado, eu perdoo. Se alguém me fez mal, que a vida é tão pouca, tão rápida. Antes de eu adoecer, eu pensei isso. A vida passa tão ligeiro que nós não podemos perder tempo com pequenas picuinhas, sabe? Se aborrecendo, por besteira. Às vezes as pessoas brigam por besteira. Eu dizia, me ajuda mais ainda a não me aborrecer, a não me envolver. E se eu tiver que abrir mão de alguma coisa, que eu abra, para ter paz na minha casa e no meu coração. E assim foi. Você consegue, Paulo, botar o áudio agora no volume mais alto? E aí eu mandei este áudio, que alguns de vocês ouviram, talvez, aí pela internet. É um pouco triste de ouvir, né? Consegue pôr, Paulo? Vamos ver se vai dar certo. Senão... Eu acho que você tem que clicar no botãozinho aí. Conseguiu?
Talvez eu tenha ele aqui também, enquanto ele abre lá. Deu, Paulo? Não? Tá bom. Vou tentar colocar ele aqui, vamos ver se vai dar certo, não sei se vai funcionar. Mas a verdade é que, no momento... Deixa eu ver se eu consigo só abri-lo aqui, para vocês ouvirem. Vou botar aqui, Valquírio, vou botar nesse aqui, ok? Está abrindo. A verdade é, queridos, depois eu ouvindo isso outras vezes, a gente não tem ideia de como nós estamos. Pode colocar mais volume nesse microfone, que está bem baixo, porque a minha voz estava bem fraquinha. Está dando para ouvir? Testando. Pode botar volume nesse aqui, Valquírio. Desligar. Alô, som. Som, 1, 2, 3. Nesse aqui, ó. Som, desliga o da lapela e põe nesse. Som, 1, 2, 3. Esse agora tá bom. Pessoal, eu vou ser entubado agora. Mas eu estou bem, a cabeça tá boa, estou em paz. Estou em paz. Foi muito bom tudo que a gente viveu junto. Muito bom mesmo. Eu espero voltar daqui a 2 semanas. Mas lembra que eu sempre falei, quando Deus chama, chama. Amo vocês. Eu não sei se vocês ouviram, ao fundo, depois a gente liga esse de novo. Não sei se vocês ouviram ao fundo, né, o som da UTI, mas realmente foi algo assim assustador, né? A verdade é que nós passamos 11 dias entubados e até o 4º dia a gravidade daquele quadro fez com que fossem usados todos os recursos possíveis da medicina. E aqui vem a próxima lição desse testemunho, né? Onde acaba a capacidade humana, começa a intervenção divina. E a gente precisa ter a humildade e a disposição de entender isso. Todos os recursos que poderiam haver do ponto de vista médico foram utilizados para mim. Mas como vocês viram ali naquela imagem, o quadro era muito grave. E em torno de cada 100 pacientes, 95 a 98 que tinham aquele mesmo quadro morriam. Essa que é a verdade. Então, nós achávamos, eu já não achava mais nada, porque eu estava inconsciente, mas achava-se que havia uma chance real de eu morrer. E aí aconteceu algo, irmãos, que talvez seja o ponto alto dessa história. Algumas pessoas tiveram a iniciativa de começar a orar por mim. Um pequeno grupo, outro pequeno grupo, um grupo de funcionários, o grupo da capelania. E esses grupos começaram a trocar mensagens entre si.
E as pessoas começaram a intercambiar essas mensagens, e isso foi crescendo. Nós já moramos em vários lugares do país, já trabalhamos em vários lugares do Brasil e fora, e pessoas que nos conheciam foram se ajuntando, amigos, colegas, irmãos, pacientes, pessoas da igreja, pessoas de outras denominações, família, todos juntos, sabe? As nossas caixas de mensagem das redes sociais, dos celulares, começaram a ser inundadas. Primeiro por centenas, depois por milhares, depois por dezenas de milhares de mensagens. Muita coisa eu só descobri depois, claro, ainda estou descobrindo. Por exemplo, alguém me mandou uma mensagem aqui, um amigo, que o filho dele, que estuda numa pequena escola adventista no interior de Portugal, orava todos os dias ali no culto daquela escola, no momento que eu estava entubado pela minha recuperação. Uma outra pessoa que mora numa cidade pequena e nunca estive lá, dos Estados Unidos, reuniu, e um grupo lá de médicos, alguém fez uma opinião, um parecer, e fez chegar até a Ingrid algumas orientações. E como estas, centenas de outras histórias. E eu fico me perguntando, né? Por que Deus preservou a minha vida, enquanto tantos morreram, né? E eu fico me perguntando se não foi para responder à fé de tantas milhares de pessoas que intercederam por nós. Porque a Bíblia fala, né? Muito pode o justo em sua intercessão, em sua oração. Quantas pessoas depositaram a sua fé e intercederam pela minha vida. E quanta gratidão eu tenho de estar aqui hoje, podendo glorificar a Deus por este milagre. Porque por volta do 5º a 6º dia, em que isso tudo aconteceu muito rápido, estou falando de 2, 3, 4 dias, alguma coisa aconteceu que os meus indicadores ali começaram a estabilizar, começaram a melhorar, e havia uma previsão para que eu fosse, havia uma programação, né? Para que fosse feito o teste da retirada do tubo. E o grande problema quando você põe um paciente em coma, com problema respiratório, que você entuba esse paciente, que ele passa a respirar por aparelhos, o grande problema é quando você tenta tirar, se ele não responder. Porque se ele volta, é mais difícil depois sair. E aí começa tudo de novo, e mais difícil. E se você fica mais tempo, mais aparelhos, né? Eles já estavam ali preparando outros recursos, pensando numa possível falência de órgãos. E se você entra em falência de órgãos, mais difícil ainda. Então o tempo é muito precioso, porque o teu corpo fica completamente desligado, operando por máquinas. E cada dia é um risco. É um risco de uma parada cardíaca, é um risco de uma infecção, é o risco dos seus rins pararem de funcionar. É algo realmente, eu fico assim, é inacreditável. Inacreditável. Mas aí, num sábado à tarde, caindo uma tempestade aqui em Belém, daquelas que a gente conhece, estava uma tempestade. Um dos chefes lá responsável pela minha parte respiratória, analisando o aparelho, ligou para o médico, o chefe da UTI, e falou: olha, eu quero conversar com você. E eles discutiram o caso e falou: nós temos que tirar o tubo dele agora, é agora. O momento é agora. Porque tem esse time, né? O momento é agora. Ele está bem, o rim está bem, o coração está bem, o pulmão começou a responder. Eles fizeram um teste lá. Falou, tem que ser agora. Ligaram para o terceiro, que estava não sei onde, veio na chuva, e os 3 me contaram que estavam ali diante de mim e falaram: é agora ou nunca, né? Vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. E eu até me emociono, porque eu fico pensando, né?
A sensação que eu tenho é como Jesus falou para Lázaro, né? Sai e anda. Parece que eles fizeram isso assim comigo. Vamos, sai e anda. E nem contaram nada para a família, né, amor? A Ingrid nem sabia de nada. Então eles tiraram ali o tubo e eles me disseram que naquele momento ali, é incrível isso, irmãos, parece que eu sentei assim, fiquei numa posição favorável e respirei. E o fôlego voltou e a vida voltou. Incrível, né? Incrível. Incrível. E aí ligaram para a Ingrid. E eu não sei o que ela fica pensando, porque você recebeu uma ligação de um CTI fora de hora com o seu marido à beira da morte. E geralmente essa ligação não é boa, né? Geralmente essa ligação não é boa. Quando fala para ela, vem aqui no hospital, é porque a coisa não é boa. Mas eles ligaram para ela. Ela foi até o hospital e aí é esta cena aí que você está vendo. Ó. Esta foi a cena quando eu fui desentubado. Estava todo inchado, todo cheio de tubos ainda, outros tubos, né? Não mais de respiração, com uma sonda para alimentação, aparelhos. Aqui está a Ingrid do meu lado. E este foi o momento em que eu fui religado. Foi a primeira vez que eu abri os olhos e tive consciência. Porque até então eu não tinha ainda consciência de nada, eu estava completamente desligado. E quando eu abri os olhos, Deus me deu um grande privilégio, né? Porque a primeira lembrança que eu tenho da minha nova vida é da minha esposa, a primeira. Quando eu abri os olhos, a primeira pessoa que eu vi foi ela, a primeira mão que eu segurei foi a dela, e a primeira frase que eu falei foi, eu te amo. Foi a primeira frase. E ela me disse assim, então está tudo bem, porque me reconheceu e ainda disse que me ama. Está lúcido e está amando, né? Deus foi maravilhoso demais, irmãos. Deus foi maravilhoso demais. Mas nem tudo são flores, né? Eu não sei se eu vou conseguir passar esse vídeo, eu acho que não. Clica nele, por favor, Paulo, vamos ver se dá certo. Esse daí era fantástico para mostrar, mas eu acho que não vai dar certo. Dá um clique nele, só para ver, 2 cliques. Esse vídeo, deu? Vamos ver. Esse vídeo, deixa eu ver se vai... Não deu, né? Que pena. Esse vídeo é o que mostrava como eu estava ali após acordar, né? Ele é um pouco dramático, porque ele mostra cenas fortes, mas a verdade é, irmãos, que... Pode passar o próximo, por favor? Só para ver se descongela dali. Isso. A verdade é que nós tínhamos uma previsão de ficar algumas semanas no hospital. E quando eu acordei, foi um choque estar vivo. Foi uma alegria estar vivo. Eu vi a Ingrid, falei, dormi de novo. E quando eu acordei a segunda vez, eu estava em cima de uma cama, já consciente, orientado, sabia quem eu era, quem estava ao meu redor, mas eu não conseguia mexer nenhum braço, nenhuma mão, nenhuma perna, porque eu estava com uma condição que o paciente crítico tem, chamada sarcopenia, uma sarcopenia grave. Eu tinha perdido quase 17 a 18 quilos de massa muscular, o tratamento e o organismo consumiu o músculo, e eu não tinha força para nada, nem para me mexer na cama, nem para andar, mal falar, e ali foi um novo aprendizado, né? Muitas pessoas já passaram por isso. Foi um novo aprendizado, foi aprender tudo de novo, né? Eu não tinha controle sobre a minha musculatura, igual um bebê. Até gravei um outro áudio, acho que não vou conseguir passar, tinha um outro vídeo ali da alta também, mas a verdade é que a gente teve que reaprender tudo de novo, a comer, por incrível que pareça, a engolir, igual um bebê. Teve uma equipe, né, que cuidou da gente. Eu levei vários tratamentos para aprender a engolir de novo, a mastigar de novo, a cortar. E eu ficava pensando, né, como é que eu vou voltar a trabalhar? E eu dizia para minha esposa assim, né, olha a minha mão tremia assim, ó, quando eu levantava assim, comecei a melhorar, a mão ficava assim, ó. E eu dizia para ela, eu acho que eu estou com sequelas, eu acho que eu estou com alguma coisa na minha cabeça, e muito emocionado ainda, né? Chorava bastante ali na primeira semana,
E eu dizia, como que eu vou... Pensava isso, né? Senhor, Tu me trouxeste de volta, mas será que agora, como que vai ser, né, a vida? Como é que eu vou viver assim? Como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou fazer procedimentos? Eu uso as mãos para cuidar dos pacientes. Como que eu vou fazer isso, né? É difícil, né? E aí a gente fica pensando que a experiência de confiar em Deus é muito maior, muito mais profunda do que simplesmente um momento. É uma experiência para uma vida. É uma entrega completa e total. Não é só ali Deus salvou, parece que Deus estava dizendo, olha, é salvar e continuar, né? É o antes, o durante e o depois. Essa é a experiência de estar salvo com Deus. É a cada momento. E ali começou uma longa recuperação, né? Uma longa recuperação. Deixa eu ver se eu consigo passar ali para frente. Tinha os outros áudios, talvez no final eu coloque mais um. Passa esse. Isso. Ali aquela foto da alta, alguns de vocês talvez viram nas redes sociais, mas não vai dar para passar o vídeo. Eu ganhei esse bonequinho aí, um amigo me deu, eu venci o Covid, glórias a Deus, fez um bonequinho médico, eu gosto muito, está lá na minha sala. E aí, irmãos, começou uma nova caminhada, que foram 30 dias com uma equipe multiprofissional, que eu sou muito grato. Sou grato aos que cuidaram de mim no hospital, sou grato aos que me reabilitaram dentro do hospital, porque foi uma equipe que se doou de corpo e alma. E sou grato à equipe que cuidou de mim após eu sair do hospital, porque foram 30 dias, de manhã, de tarde e de noite, com aparelho, com ginástica, com musculação, com treino, né? Tá vendo isso aí? Isso aí é um treino para aprender a cortar, para aprender a fazer um barquinho de papel, para aprender a escrever de novo, ó. Isso aqui era caligrafia, para aprender a escrever de novo. E eles diziam assim, você tem que se dedicar. Eu falei, eu vou dar tudo de mim, tudo. E eu dei tudo de mim. Aí ia fazendo um dos testes de reabilitação para verificar a função pulmonar. Esse aí é um teste, não dá para ver o vídeo, mas é cortando e descascando batata, legumes, habilidades manuais, aprendendo a abotoar de novo, aprendendo a fazer o nó da gravata, aprendendo a dirigir. Ali nós levamos um aparelho portátil para casa, e o meu filho ali foi meu paciente para eu aprender a fazer de novo os exames que eu fazia antes. E sabe, eu vou dizer uma coisa para vocês, a sensação que eu tive é que Deus estava me devolvendo tudo de novo em dobro, porque parece que resetou assim a minha cabeça e começou tudo limpo, tudo do zero. E essas habilidades foram voltando, a cortar, a escrever, a fazer o exame, a fazer contas, a digitar. A visão, eu trabalho com diagnóstico por imagem, então a visão para mim é tudo. É a visão e a mão. Minha visão estava turva, e ela foi voltando, e voltou limpa. E Deus foi restaurando. E aí nós tivemos a graça de poder fazer vários momentos com a família reunida. Aqui a gente estava dando uma entrevista para a TV Record, aqui já passeando. E meus queridos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Deus não só me restaurou, Ele me restaurou completamente. E eu muitas vezes disse em casa, sabe, eu estou tão bem que eu estou me sentindo 10 anos mais jovem, parece assim que começou de novo. Parece que Deus disse assim, olha, já que insistiram tanto para você voltar, que você volte agora com mais força, com mais vigor, com mais fé, com mais amor, com mais dedicação, para levar aos outros a mensagem da salvação. Voltei até a cozinhar de novo, vestir a minha roupa de chefe de cozinha, voltei a fazer as coisas que eu gosto. Esta foi a primeira vez, foi um dia emocionante, que eu pude voltar ao trabalho. Não imaginei que eu estaria voltando, mas voltei às habilidades manuais. Isso aqui é uma imagem no centro cirúrgico, isso aqui é uma biópsia hepática. Voltei a fazer as coisas que eu gostava de fazer,
E eu termino dizendo a vocês que muitas mensagens que me mandaram, muitas mensagens que mandaram para minha família, foi o alimento espiritual que nós precisávamos para passar pela tempestade. A noite é dura, a noite assusta, a noite é escura, mas ela passa. Os momentos ruins passam, e quando vem o amanhecer, a glória de Deus se manifesta em sua vida, seja aqui nesta terra ou no porvir, mas a glória de Deus há de se manifestar na vida de todos nós, amém? Eu lembro de algumas mensagens que eu recebi, né? Por exemplo, esta aqui eu gostei muito, eu guardei muitas delas, a Ingrid tem milhares. Ter um piano em casa não faz de você um pianista, assim como ir à igreja não faz de você um cristão, porque o que faz de nós um cristão é uma experiência pessoal com Cristo, é uma experiência pessoal com Cristo. Portanto, abra mão daquilo que te afasta da presença de Deus. Vou repetir, se tem algo na tua vida que te afasta da presença de Deus, abra mão. Porque a vida com Deus, meus irmãos, é muito, mas muito, mas muito melhor. Se ela não te isenta de viver dificuldades, ela te fortalece para atravessar os momentos de dificuldade. E eu gostei muito deste pensamento aqui também. Deus me colocou em muitas situações que não podiam ser mudadas. Sabe para quê? Para que eu fosse mudado. Para que eu fosse mudado. E por último, quando a dor do outro se torna a tua dor, é sinal que você aprendeu a amar. Então eu quero fazer um agradecimento especial para você que está me ouvindo aí em casa ou aqui na igreja, você que chorou com a minha família, você que se entristeceu com a minha família, e você que sofreu com a minha família, e você que se alegrou com a minha família, porque quando nós aprendemos a sentir o que os outros sentem, é sinal que nós aprendemos a amar, e nós nos sentimos muito amados, para a honra e glória de Deus. Muitas pessoas me abraçaram, muitas, e disseram: você não sabe o quanto eu sofri por você. E isso é o verdadeiro amor cristão. Isso é o verdadeiro amor cristão. Jamais se esqueça de quem o ajudou, enquanto outros inventavam desculpas, porque é na hora da angústia que se conhece quem ama você. E muitas pessoas nos ajudaram. E esta aqui mais, essa não dá para ler, eu vou ler para vocês. Todo dia você ganha uma nova oportunidade de fazer tudo diferente. Portanto, seja uma pessoa melhor do que ontem, porque é uma nova oportunidade que Deus está te dando. Às vezes, não sei se dá para entender essa imagem, é um homem andando e a cabeça dele está tão pesada, que caiu. Às vezes a gente está vivendo a vida assim, com a cabeça muito cheia, cheia de coisas, com a cabeça pesada. E eu queria convidar você esta manhã a se libertar disso. Eu queria convidar você esta manhã a sair desta prisão, sabe? Porque a maior prisão que nós podemos ter é a nossa própria mente. A maior prisão que nós podemos ter são as nossas próprias emoções, o nosso próprio desânimo, a nossa própria falta de fé. Eu queria convidar você a se libertar disso, a tirar todo este peso da sua cabeça e a viver uma vida leve em Cristo. Porque aí, meu irmão, não tem corona, não tem desastre, não tem nem mesmo a morte que faça você perder a fé em Jesus. Claro, é muito bom estar vivo, mas eu poderia não estar aqui hoje e ainda assim estaria salvo nos braços de Jesus. Eu espero que a gente possa refletir nisso. Eu gosto muito desta imagem aqui, ó. A vida passa rápido demais. Viva cada dia intensamente, cada dia, cada momento,
cada refeição, cada oração, cada momento que você tem com as pessoas. Viva o hoje, o agora. Abrace quem tem que abraçar, perdoe quem tem que perdoar, ame quem tem que amar, ajude quem tem que ajudar hoje, porque a vida passa e passa rápido. E seja um canal de bênção para as pessoas. Aqui, eu e a minha esposa voltando à nossa vida normal, e o meu agradecimento a ela, que foi quem sustentou tudo com a graça de Deus, a nossa família, os nossos filhos. Durante o tempo que eu estava entubado, ela se internou no hospital, ela passou mal, mas mesmo assim lutou cada dia e segurou a nossa família e manteve tudo em ordem, até que Deus me trouxesse de volta. E eu termino esta mensagem com 2 versos apenas, que sintetizam tudo o que foi dito e que foi falado. O primeiro deles está em Romanos 8, 28. Todas, irmãos, todas as coisas verdadeiramente contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Deus não causa o mal, mas até mesmo uma situação de desgraça como essa que eu e minha família vivemos, contribuiu para o nosso bem. Não desejo passar de novo, e não desejo a ninguém que passe, mas o fato de ter passado por ela, seguramente nos transformou em pessoas melhores e mais próximas de Deus, sem dúvida nenhuma. A segunda coisa está em Jó 42, verso 5. Depois de toda a sua experiência, Jó resumiu dizendo: antes eu conhecia Deus de ouvir falar, agora meus olhos viram a Deus. Eu posso terminar esse culto dizendo a mesma coisa. Eu conhecia Deus de ouvir falar, agora sim os meus olhos viram a Deus. Agora os meus olhos viram a Deus. Que Deus nos abençoe a todos. Eu queria terminar este culto com uma oração. Coloca o áudio de novo aqui, Valquírio, por favor, nesse microfone aqui, ó. Neste microfone. Alô? E desliga o da lapela. Testando agora. Obrigado. Eu queria terminar com uma oração. E esta oração ela foi uma oração que o pastor Fanuel gravou, já falei isso para ele. Ele gravou essa oração, mandou num áudio de WhatsApp. E quando eu estava ali, na primeira semana principalmente, deprimido, estresse pós-traumático, pensando o que ia acontecer, eu ouvia, pastor, muitas vezes essa oração, eu ouvi dezenas de vezes, nem sei te falar quantas. Eu ouvia. E essa oração trouxe muito conforto para mim, muito conforto. Ela me sustentou ali nos momentos mais difíceis e me fez olhar para frente. E aí, passado aqueles primeiros dias, a emoção vai se estabilizando, aquele estresse pós-traumático vai passando, e eu continuei ouvindo ela, mas agora com outro olhar, com um olhar de esperança, de confiança, não mais de tristeza, mas um olhar de alegria. E eu queria terminar este culto com esta oração. Vamos orar todos juntos? Você vai ouvir agora, e aí, quando acabar a oração, está encerrado o nosso culto. Vamos ouvi-la. Hoje é terça-feira, 2 de junho. Se você puder, feche os olhos e a gente vai falar juntos agora com Deus. Senhor, como é bom despertar para mais um dia. Que milagre a vida. Poder respirar, olhar o céu, ter uma família, ter um lar. Muito obrigado pela oportunidade da vida, Senhor. Muito obrigado por experimentar mais um dia de existência.
Nós louvamos o Teu nome, porque Tu és o Criador do universo. És o nosso Criador. És o único e verdadeiro Deus. Não há outro igual a Ti. Obrigado, Senhor. Nós nos colocamos em Tuas mãos para fazer a Tua vontade nesse dia. Dê-nos sabedoria. Dê-nos o poder que vem do alto. Que a pessoa maravilhosa do Espírito Santo esteja ao nosso lado. Que o Senhor Jesus Cristo possa reinar em nosso coração. Senhor, estamos passando por lutas, provas. Por favor, nos dê resiliência, nos dê a fé necessária para enfrentar esses momentos difíceis e continuarmos confiando no Senhor. Por favor, Pai, sendo a Tua vontade, alivia o nosso sofrimento. Venha trazer a resposta certa para esse momento difícil. Para alguns, te pedimos a saúde. Para outros, o trabalho, os recursos para a sobrevivência. Para aqueles, pedimos que o Senhor também traga o perdão, o amor e um melhor relacionamento em casa e fora de casa. E para essa outra pessoa, te pedimos que o Senhor devolva o sentido da vida, o real propósito da existência, a força para vencer e viver um dia de cada vez. Muito obrigado por tudo. Nos colocamos, portanto, diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus mandou essa oração para mim, e eu ouvi ela todo dia, várias vezes. E cada frase dela era uma resposta à minha necessidade espiritual naquele momento. Que Deus nos abençoe a todos, irmãos. Que esse testemunho sirva como inspiração para entregarmos diariamente a nossa vida para Deus. Um bom restante de sábado a todos, em nome de Jesus. Amém.